Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. Quero lhe perguntar o seguinte: quem é você? O que você está fazendo aqui na Terra? Qual a tua ligação com Deus? A Bíblia diz o seguinte: o próprio Deus falando, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você é o produto das mãos de Deus. Você é criatura de Deus. Você é filho ou filha de Deus. Você faz parte da família divina. Há em você a imagem de Deus. Você foi feito conforme a semelhança de Deus. E Deus não criou você para ser um derrotado. Deus, de acordo com a sua palavra, lhe criou para que você seja cabeça e não cauda, para dominar e não ser dominado. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo são mais do que vencedores. Ou você acredita nesta palavra, ou as forças contrárias irão te vencer. Receba a palavra da parte de Deus para tomar uma posição. Quem você representa diante de Deus? O que Deus quer para você? Lendo as Sagradas Escrituras, nós aprendemos que Deus quer o melhor para nós. Ele faz o melhor por nós. Aquilo que nós precisamos, que buscamos, que desejamos e que é bom, positivo e que está de acordo com a vontade de Deus, o Pai Celestial não nos nega. Pelo contrário, as atividades do Todo-Poderoso estão sempre em ativa para nos proporcionar todo o bem-estar. Às vezes, Ele permite que você passe uma provação, mas esta prova, esse teste, não vai além das tuas forças. E se você disser, a minha luta é muito grande, é porque Deus sabe que você tem força o suficiente para suportar a provação. Não desista, não se renda, pelo contrário, tenha coragem, bom ânimo, disposição para levantar a cabeça, ter um foco, lutar por esse objetivo e alcançar os seus sonhos. Deus abençoe a você com esta palavra que não é minha, é a palavra do nosso Deus. Estamos fazendo o nosso trabalho
praticamente todos os dias, publicando um vídeo explicando em detalhes as passagens evangelísticas do Novo Testamento. O Evangelho, ele é mais que necessário ser semeado nestes últimos dias para desfazer as narrativas negativas que estão semeadas aí nos meios de comunicação, onde leva o ser humano ao ateísmo, onde leva as pessoas a serem materialistas. A cultura da atualidade programa os seres humanos a serem mediatistas aqui e agora. Sempre essa cultura colocando o Deus deste mundo, Mamon, em destaque na vida das pessoas. E quando nós pregamos o Evangelho, é para mostrar que existe uma parte melhor, uma parte mais preciosa, mais valorosa, que é justamente a parte espiritual. Porque tudo aqui na terra há de passar. Os bens materiais são passageiros, é hoje, não é amanhã. Estamos em um momento de pandemia e a pergunta é: quantos pequenos empresários e até grandes não quebraram, foram à falência nesse período e ainda vão? Porque tudo indica que em nosso país há previsão de uma crise econômica muito pesada e muitas pessoas que tinham até pouco tempo atrás estabilidade passarão por muitas dificuldades. Por quê? Porque as coisas materiais é hoje, pode não ser amanhã. Enquanto que as coisas de Deus são eternas. Quem tem o privilégio de adquirir a esperança de salvação de vida eterna é bem-aventurado, porque terá um futuro brilhante, se não aqui na terra, mas principalmente e com segurança quando partirem desta existência terrena para a próxima, sendo revestido da imortalidade, da incorruptibilidade e passando a viver uma vida feliz, plena e abençoada junto ao Deus Todo-Poderoso que reina, domina para todo sempre. Muitos aqui dos servos e servas de Cristo, estes não têm nem uma casa boa, não têm bens materiais, mas serão honrados por Deus e passarão a morar numa cidade feita de ouro puro e cristal resplandecente, com total bem-estar da sua alma para toda a eternidade. E isso é o mais importante. Eis a razão porque nós nos esforçamos para justamente esclarecer as pessoas sobre o mais importante, as coisas do nosso Deus. E estamos comentando segundo Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Hoje o nosso comentário são os versículos 4 e 5. Já comentamos sobre o 1, 2 e 3, mas vamos ler
todo o texto para que haja uma boa interpretação, e esse é o nosso desejo, dar a devida interpretação à palavra de Deus. Diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Versículo 4 e 5. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Por que há um comportamento anormal no meio da sociedade? Eu digo anormal porque é completamente o oposto daquilo que Deus quer para os seres humanos. Porque o homem, ele vai sendo programado para determinados estilos de vida em que a cultura, em que o sistema dominante, em que as influências do inimigo vão predominando na grande maioria da sociedade, dos seres humanos, dos homens materialistas. Nós estamos em um período que se aproxima cada vez mais um momento na história da humanidade em que haverá de reinar sobre este mundo o anticristo, a personificação do diabo, de Satanás, em um homem político, com todo o apoio de todas as nações do mundo, das lideranças sociais. Junto do anticristo terá um falso profeta da falsa religião. E esse palco está sendo montado. E quanto mais se aproxima desse período negro da humanidade, período de trevas, de maldade, de iniquidade, mais se percebe a dominação do inimigo, do diabo com seus demônios na vida das pessoas. Ninguém pense o contrário. Esse momento difícil que nós estamos atravessando, há nítida possessão de demônios na vida de muitas pessoas, principalmente daqueles que são intitulados dominadores dos povos, das nações, as lideranças políticas, personagens, artistas que têm influências significativas na vida das pessoas. Essas personagens são usadas pelo mal, pelas trevas, pela mentira, pelo engano, para tirar o ser humano da vontade, do centro da vontade de Deus. Eis a razão porque o sentimento é de rebelião. Quando diz traidores, é que o homem foi criado por Deus com finalidades e objetivos, que poderíamos citar inúmeros, mas um dos principais: adorar somente o único
Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas. Amar a Deus acima de qualquer coisa. Servir a Deus e não ao mundo. Servir a Deus e não ao diabo com seus demônios. Mas funciona ao contrário. Isso é uma traição. O homem, quando não se enquadra na vontade de Deus, ele está traindo a si mesmo e ao seu Criador. O que aconteceu, por exemplo, lá no Jardim do Éden? Deus criou Adão e Eva, colocou lá, deu uma qualidade de vida da melhor possível e deu um mandamento. O que aconteceu? Veio o inimigo, o diabo, influenciou o nobre casal negativamente, com o engano, com a mentira, e fez com que o homem traísse ao seu Criador. Não é diferente nos dias de hoje, e muito mais. Esse sentimento de traição que domina os seres humanos é terrível, porque as pessoas até conhecem o Evangelho, porque o Evangelho tem sido pregado por todos os meios. Sempre que conversamos com alguém, falamos do Evangelho. A nossa própria vida, o nosso testemunho é uma pregação, porque um verdadeiro discípulo de Cristo, ele é diferente, ele age diferente, ele fala diferente, e é perceptível a presença de Cristo, a revelação do Evangelho através da sua vida, do seu testemunho, dos seus procedimentos, das suas palavras. De forma que este Evangelho tem sido anunciado a tempo e fora de tempo, mas a incredulidade é que vai dominando as pessoas, ao ponto do ser humano trair a sua função, ou as suas funções, os seus objetivos. Deus criou o homem para viver aqui na terra, não para o mundanismo, não para o pecado, não para a iniquidade, não para o ateísmo, mas sim para fazer e executar o querer do Criador. Traidores, obstinados. Olha, essa teimosia, essa dureza no coração do ser humano, essa obstinação da natureza humana em sempre ser dominado pelo mal, em fazer o que é errado, em proceder em desacordo com o Evangelho, é uma característica que vem dominando quase toda a humanidade. Até pessoas que frequentam as igrejas, as denominações, esse sentimento da obstinação vem prevalecendo, porque as pessoas sabem como realizar a vontade de Deus, mas a prática do dia a dia, os atos, as atitudes são contrárias à vontade de Deus. Quantos escândalos têm surgido no meio cristão? E no mundo nem se fala, essa obstinação, a incredulidade, o ateísmo, as pessoas se deixando completamente ser dominadas pelo engano. Você assiste uma novela, que para mim é coisa abominável, um filme, tudo ficção, tudo imaginário, fora da realidade.
mentira, engano. E é isso que as pessoas passam a praticarem. Nós temos aí a velha imprensa, a imprensa terrível, que vem destruindo os bons costumes, as boas tradições da sociedade, tentando a todo custo destruir o sentimento conservador das famílias, os bons padrões da sociedade, que a todo momento é o investimento financeiro, econômico e investimento cultural na tentativa de banalizar a sociedade, destruir os bons conceitos das crianças, jovens e adolescentes. E o que é isso? É a predominância, o domínio da obstinação pelo pecado, pela mentira, pelo engano, pelas trevas. Tem coisa que você não é preciso ser muito espiritual para perceber que ali está a manifestação dos demônios para a destruição do ser humano. Enquanto Deus quer o melhor, trabalha para abençoar, do outro lado, o inimigo está dominando as pessoas para destruir o próprio homem, destruir a humanidade, colocando esta obstinação no coração do ser humano para desobedecer, para transgredir o evangelho da libertação. Obstinados, orgulhosos, há uma petulância muito grande, há uma prepotência muito avassaladora na cabeça dos principais líderes políticos, sociais, religiosos também, nos dias atuais, o orgulho de querer ser melhor do que os outros. Quando nós assistimos os meios de comunicação, jornalismo principalmente, você vai ver a hipocrisia dos políticos, por exemplo, que tem vários processos na justiça por desvio de conduta, por corrupção, e estão lá os caras como se nada tivesse acontecido na sua vida pregressa. São hipócritas, são culpados, são réus, são condenados e continuam por cima da carne como se a população fosse boba para não perceber que são corruptos, são ladrões, desviam os recursos públicos para seus patrimônios particulares. O que é isso aí? É o orgulho humano de querer ser mais poderoso do que o seu próximo, dominar os demais, ocupar os principais cargos na administração pública só para ter o orgulho de dizer que é alguém que ocupa um lugar de destaque perante a sociedade. Mais amigo dos deleites do que amigos de Deus. Isso aqui está muito claro no comportamento da grande maioria das pessoas. Os deleites é a fanfarra, esses deleites é o cumprimento mais hostil das concupiscências da carne, é se deixar dominar completamente pelas concupiscências carnais, os prazeres da vida. Os mais importantes da sociedade, eles não estão nem aí para Deus, não querem nem saber de Deus, só querem saber dos deleites, dos vícios degradantes, da bebedeira, das farras, das danças, das festanças,
da comilança, da pecaminosidade, do pecado desenfreado, da sexualidade, do desvio de conduta. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, rejeitam o plano de Deus, rejeitam o Evangelho de Cristo, dão as costas para o Senhor Jesus, vivendo uma vida degradante da imoralidade, da falta de respeito para com os mais velhos, para com os pais, as mães, desrespeito para consigo mesmo, não estão nem aí com o testemunho, não zelam por uma vida digna perante Deus, perante a sociedade. São pessoas que o prazer é desagradar a Deus. São pessoas imorais, sem pudor, sem caráter. Essas são as qualidades da grande maioria dos seres humanos que, infelizmente, dominadas pelos demônios, estão caminhando para a perdição. E o Evangelho, quando ele chega como a verdade, não é para condenar, não é para acusar, é simplesmente para mostrar a necessidade do homem se arrepender, nascer de novo, ser transformado em uma nova criatura. O conselho do Evangelho é mostrar que o homem está no caminho errado, a fim de que ele dê meia volta, seja transformado em uma nova criatura para o seu próprio bem. Deus não quer a perdição de ninguém. Deus não criou o homem para ser condenado. Deus criou o homem para ser salvo, para ser feliz, para ser abençoado, para andar nos seus caminhos e não ser possuído pelos demônios. E é o que tem acontecido. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Olha, irmãos, olha, amigos, nós não somos melhores do que ninguém. Somos todos seres humanos. Mas a Bíblia diz que há uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Não adianta alguém querer enganar a Deus porque não consegue. Pode até conseguir enganar ao seu semelhante. O apóstolo fala aqui da falsa religiosidade, em que as pessoas fazem parte de uma denominação, de uma igreja, para se esconder de si mesmo, na tentativa de mostrar para o seu semelhante que é certo, que é correto, mas as atitudes, as práticas, as palavras provam o contrário, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Uma coisa é nós olharmos para alguém, e outra coisa é quando Deus olha para essa pessoa. Porque nós enxergamos o exterior, mas Deus conhece o interior. E aqueles que vestem a capa da religiosidade, mas as suas intenções são impuras, são maldosas, as suas atitudes são contra o seu semelhante, contra o seu próximo, contra Deus, contra si mesmo. Porque se nós sabemos a vontade de Deus e não a fazemos e não a executamos, estamos prejudicando a nossa própria alma, e Deus não quer isso para nós. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia destas, Deus manda se afastar.
Os servos de Deus sempre foram solitários, porque ele é visto como o inverso do ser humano natural. As pessoas não gostam de um verdadeiro servo de Cristo que faz e executa a vontade de Deus, porque ele prega a verdade, mostra o erro e ninguém gosta disso. Mas nós devemos sim seguir aquilo que está no Evangelho, fazendo sempre a vontade do nosso Deus. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afastas. Que você possa meditar nesta mensagem do Evangelho de Cristo e melhorar, nascer de novo, deixar que o Espírito Santo passe a guiar os seus passos, o seu destino, e no final das contas, tudo vai dar certo para a glória de Deus, Pai. Quero pedir a você, mais uma vez, que está passando aqui no nosso canal, nos visitando, se inscreva no nosso canal do YouTube, Evangelista Francisco Amâncio. Você que já é inscrito, ative o sininho para receber novas notificações e compartilhe os nossos vídeos nas suas mídias sociais, grupos do WhatsApp. Nós precisamos nos unir para sempre semear a boa palavra do Evangelho de Cristo. Agradeço a sua preciosa atenção e até o próximo comentário.